Bom, queridos, eu creio que hoje a palavra será uma palavra breve, rápida e, para ser sincera, o louvor, cada louvor que foi ministrado hoje aqui, falou um pouquinho da palavra, daquilo que Deus tem trazido no meu coração. Então eu creio que a palavra vai ser só uma conclusão de tudo aquilo que Deus começou a falar conosco desde o primeiro louvor, amém? E o tema dessa mensagem que Deus me colocou no meu coração foi passando pelo processo da purificação. E eu creio que desde o primeiro louvor, quando nós começamos a clamar para que o Santo Espírito viesse com o fogo e incendiasse o nosso coração, desde esse primeiro louvor, esse processo de purificação já começou na nossa vida, amém? Então, eu queria te convidar mais uma vez a fechar seus olhos, para a gente orar juntos, amém? Amém? Amém, glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito já no nosso meio, por cada louvor que foi cantado aqui para te cultuar. Nós vemos que é o mesmo Espírito que se manifesta neste lugar. Então, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já começou a trabalhar na nossa vida. Nós viemos aqui hoje, não foi para receber, nós viemos aqui hoje para te cultuar. Mas o Senhor sempre nos surpreende. E desde o primeiro louvor, a qual nós estávamos entregando o nosso melhor da nossa adoração ao Senhor, o Senhor já começou esse processo de purificação sobre a nossa vida. O Senhor já começou a nos curar, a nos libertar de nós mesmos. Então eu quero te pedir que na palavra o Senhor faça exatamente como está no teu coração. Que o Senhor continue nos curando, nos purificando. Que a glória do Senhor desça sobre este lugar. E que a gente possa, Senhor, viver uma vida, realmente uma vida de adoração. Uma vida que venha refletir a Tua glória, a Tua presença, em nome de Jesus. Pai, nos purifica de todo o nosso pecado, nos cura, nos liberta e tenha total liberdade de falar aos nossos corações. Que o nosso coração possa estar aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Me use, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. Mas que toda a honra, toda a glória seja somente Tua, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja somente Tua, é o que eu te peço. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Queridos, abre a sua Bíblia lá no livro de Isaías, capítulo 6. 6:1. Vocês acharam aí? Bom, diz assim, Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada,
e purificar do seu pecado. Amém? Até aqui por enquanto. Bom, por enquanto, né? Se o Senhor, que seja guiado pelo Senhor, amém? Mas, queridos, eu já tive o privilégio de trazer algumas pregações, o Senhor já me deu outras pregações sobre o chamamento de Isaías, do profeta Isaías. E em várias vezes, Deus trouxe sempre alguma coisa específica. Mas nesse dia, o Senhor me falou sobre a purificação, não foi nem sobre o chamado em si mesmo, do chamado de Isaías. Deus, o que o Espírito Santo trouxe forte ao meu coração foi a maneira que Isaías passou pelo processo da purificação. Bom, vamos entender um pouco aqui. Isaías tem uma visão, né? Que foi o que nós lemos. Ele viu o trono do Senhor, ele viu o Senhor, ele viu os anjos. E no momento que ele teve aquela visão, ele pensa: ai de mim. Por que ai de mim? Porque os meus olhos viram o Senhor. Então eu vou morrer. Por quê? Porque eu não sou santo. Porque eu sou uma pessoa pecadora. Eu tenho iniquidades, eu tenho pecados. E eu habito no meio de um povo pecador. Então, ai de mim, coitado de mim. E nós lemos agora que naquele momento um anjo voa até o altar, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E diz: eis que a tua iniquidade foi tirada de ti, né? Você foi purificado de todo o teu pecado. E foi isso que me chamou a atenção. O processo da purificação dele. Por quê? Porque quando Isaías tem essa visão, ele poderia, diante dessa glória que ele estava vivendo ali, ele poderia ter se colocado como um santo na presença de Deus. Ele poderia ter chegado ali e falado assim: nossa, eu sou um desses serafins que voam, porque eu vi a glória do Senhor. Deus falou comigo porque eu sou santo. Deus falou comigo porque eu tenho um chamado. Porque os meus olhos contemplaram a face de Deus. Mas o que Isaías fala diante de toda aquela glória? Ai de mim. E eu queria fazer essa pergunta para você. Quando o Senhor se manifesta na sua vida, como você reage? Como um santo? Como uma pessoa superior, uma pessoa melhor? Porque Deus falou com você? Porque Deus te entregou uma palavra? Porque Deus te usou como um instrumento para falar com outra pessoa? Ou você coloca em humildade: ai de mim. Porque o que Deus faz em mim e através de mim, não vem de mim, mas vem dEle. É Ele que faz. Tudo é dEle, tudo é para Ele. E naquele momento, queridos, ele disse: ai de mim. Isso demonstra um total reconhecimento de que ele não era digno de receber aquilo. Ele não era digno de contemplar a glória de Deus. Ele não era santo o suficiente para estar no meio daquela unção, daquele mover. E ele confessa a sua iniquidade, o seu pecado ao Senhor. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não disse assim: eu pequei porque a minha irmã me fez pecar. Eu cometo a iniquidade porque o meu marido me prova.
Eu sou assim porque fulano fez isso para mim. Ele não se colocou numa situação de vítima. Nossa, Senhor, eu vi a sua glória, eu contemplei essa visão. Mas eu não posso contemplar isso, sabe por quê, Senhor? Porque eu não sou santo. Mas não é porque eu não quero ser santo, mas é porque os outros não me deixam viver na santidade. Sabe, igreja, Deus muito tem falado conosco, que nós precisamos sair da vitimação. Nós precisamos sair da justificativa, de não estar fazendo exatamente como Deus nos pede, por causa dos outros. Sendo que nós temos o livre-arbítrio de escolher o que queremos fazer. Nós temos essa decisão, essa liberdade de decisão de escolher qual caminho seguir. Mas nós não podemos chegar na presença de Deus com máscaras. Porque eu posso chegar em você e falar assim, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, nossa, a pastora é uma bênção. Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece as intenções do meu coração. E não adianta nada, de nada adianta, na frente do outro eu ser bênção, mas diante de Deus, eu não ser bênção. Quando Isaías se depara com aquela visão, quando Isaías se depara com a glória de Deus, ele foi humilde de reconhecer os seus pecados. Ele confessou os seus pecados diante de Deus. Senhor, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros. E mais, eu habito no meio do povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Deus sempre quer nos abençoar, amém? E Deus sempre tem algo novo para fazer sobre nós e através de nós. E a purificação, a santificação, ela tem que fazer parte de tudo isso, de tudo aquilo que Deus fizer em nós e através de nós. O carro-chefe tem que ser a santidade, amém? Porque Ele é santo. Né? Não estou falando que nós não vamos pecar, não é isso. Mas o pecado, ele tem que ser algo assim, eu pequei, eu me arrependi e eu não vou fazer mais. O problema é que muitos pecados têm se tornado pecados de estimação e têm se tornado iniquidade aos olhos de Deus. E o povo tem vivido com essa iniquidade na presença de Deus e achando que está tudo certo. E achando que não tem problema. Oh, mas Deus sabe, por isso Deus está nos corrigindo. Porque o pecado, ele é o que afasta o homem de Deus. E ainda mais um pecado de estimação. E o que pode ser um pecado de estimação? Uma fofoca, uma ira, uma falta de perdão, uma desobediência. Só do fato de eu não fazer o que Deus me pede já é uma desobediência. E se toda vez Deus manda eu fazer e eu não faço, eu estou fazendo aquilo que é iníquo aos olhos de Deus, é iniquidade. Uma falta de perdão, uma mentirinha. E tantas outras coisas. Estar em grupos aonde reina a pornografia. E às vezes a gente fala assim, mas eu sou cristão, eu não fico vendo, eu apago. Mas eu estou sendo conivente com aquilo, eu estou recebendo aquilo no meu celular. E isso também não é bênção. Porque a Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Se o teu braço te faz pecar, arranque-o. E aquele que está de pé, vigie para que não caia.
E por que que eu continuo lá? Se aquilo não me convém, se aquilo não me edifica? Porque eu sou o sal da terra? Tem muito cristão dando brecha. Tem muito cristão não se posicionando e usando a desculpa que está fazendo isso para evangelizar aquela pessoa do mundo. Sabe? É igual um jovem quando vai começar a namorar, né? Às vezes você vai conversar com a pessoa fala para você assim, você fala, ai que bênção. E você orou? Ah, pastor, nós estamos orando. E vocês já estão namorando? Já, então Deus já confirmou. Nós estamos em oração. Né? Ai, que bênção. E como que é? Ele é uma bênção, ele é trabalhador, ele é, educado, é um amor. Que bênção. Então, ele só não tem o Senhor, mas eu vou trazer ele para a igreja. Querido, não é questão de fazer acepção de pessoas, não. Não é questão de fazer acepção de pessoas, não. Porque eu sou crente, tenho que namorar crente. Porque a minha igreja não aceita que eu namoro uma pessoa que não é crente. Não é isso. É mais fácil a pessoa te tirar dos caminhos do Senhor do que você trazer a pessoa para o caminho do Senhor. Por quê? Porque nós temos que vigiar, porque a nossa carne, ela vai ir para aquele lado. Aquilo que é confortável, aquilo que é bom. E o que é bom? Estar num culto de jovens de sábado? Ou estar num aniversário com os meus amigos? Mas é só hoje, viu, Remo, que eu faltei. Semana que vem eu tô aí com o meu namorado. Gente, eu não tô falando de nenhum caso, tá? O Remo não me contou nada, misericórdia. Eu só tô dando um exemplo. Porque eu já tive um tempo que eu acompanhei os jovens. E era isso que eu ouvia. E se hoje esses jovens estão me assistindo, eu vou aproveitar e dizer, volte para a igreja. Porque hoje não estão mais na igreja. Por quê? Porque estavam orando. E estão orando até hoje, mas longe da presença de Deus. Por falta de posição. Por quê? Porque nós temos que vigiar constantemente, igreja. O inimigo anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, para que ele possa nos tragar. Então, quem tem que vigiar o tempo todo? É nós. É nós que temos que vigiar. E às vezes, para aliviar o desejo da nossa carne, nós começamos a colocar desculpas, como o evangelismo, como eu estou orando. Eu estou orando. Ele não é de Deus, mas eu estou orando. Então, faz o seguinte. Para essa oração aí agora. E coloca esse seu namoradinho aí. Leva ele lá pro tio Remo. Tio Remo, você é homem. Você vai cuidar dele. Você vai evangelizar ele. E no momento que Jesus curar a vida dele, que ele se converter, que ele estiver unido ao mesmo propósito que eu, aí eu vou entender que é de Deus. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Mas ela é minha namorada, então leva ela para a tia Ana. Leva ela para a Bia. Mas você não é jovem. Você está vivendo algo novo, uma nova experiência sobre a tua vida. Leva para a pastora, leva para o pastor. Leva para o seu líder te ajudar em oração. Que com certeza, querido, vai ser bênção. Mas não caia nas armadilhas de Satanás. Por causa da carência. Por causa do pecado oculto, do pecado de estimação. O Senhor quer nos libertar de nós mesmos. Mas essa libertação precisa acontecer com um coração sincero na presença de Deus.
Nós precisamos nos relacionar com a presença de Deus da maneira com que Isaías viveu. Senhor, eu te vi, mas eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa pecadora. Eu sou uma pessoa que tenho um pecado de estimação e que eu carrego comigo. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é você. Então você não precisa chegar na presença de Deus fingindo ser outra pessoa, porque Deus te conhece desde o ventre. E se nós queremos passar por esse processo de purificação, a primeira coisa que precisa ser quebrada é a maneira com que nós nos relacionamos com o Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Amém? Nós precisamos quebrar aquela falsa imagem diante de Deus, de santo, de certinho. Mas chegar diante de Deus, se for preciso, dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim. Porque Deus já sabe do ai de nós, mas Ele quer ouvir da nossa boca essa humildade de reconhecer: Senhor, ai de mim. E aí, olha que lindo. Naquele momento, um dos serafins vai até o altar, pega uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías. E todo o seu pecado ali é purificado de todo o mal. Sabe, queridos, quando nós chegamos na presença de Deus, de uma forma genuína, verdadeira, não se vangloriando, sabe? Você já viu aquela pessoa que você vai conversar com ela sobre o passado? Ela conta com a maior glória, como se todas as feiuras dela fossem uma beleza. Você já teve essa experiência? Você fala: meu Deus, se fosse eu, ia ter vergonha de estar falando isso. Não é assim que a gente chega diante de Deus, com as glórias do passado, não é isso. Mas nós chegamos diante de Deus em humildade. Senhor, eu tenho vergonha disso que eu fiz. Eu tenho vergonha do que eu falei, de como eu me comportei. Mas eu quero ser uma nova pessoa. E então o Senhor vem e nos toca. E olha que lindo, Ele tocou com o fogo, né? E aí eu estava ali, né, orando ao Senhor, né, ontem à noite, e Deus começou a falar ao meu coração que nós somos valiosos demais para Deus. Nós somos como um ouro, né, que tem um alto preço, um valor, né, a ponto que Jesus morreu na cruz por nós. Porque nós somos valorosos para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Só que o ouro, quando ele vai juntando as impurezas, ele precisa ser limpado, né? Para ele refletir essa luz dele. Porque quando ele vai sujando, ele vai perdendo a luz. E no momento que começa, que a pessoa que manuseia o ouro, ela vai limpar o ouro, as limpezas externas, elas até saem com a água. Mas aquilo que está no interno, ela precisa ser desmanchada no fogo. Porque só o fogo consegue tirar as impurezas mais profundas. E naquele momento eu vi como se fosse nós na presença do Senhor. Nós somos preciosos demais para Deus. Mas quando nós não guardamos o nosso coração, não guardamos os nossos pensamentos, quando nós não vigiamos, nós atraímos coisas em nós. E o pecado é uma delas. E se esse pecado não é arrancado de nós, ele vai virando uma iniquidade. Só que aí, o fogo de Deus, ele tem que ir lá nos desmanchar. Sabe, nos apertar. Para quê? Para arrancar todo essa impureza.
E então, nós ficaremos purinhos novamente. Assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que viver em constante vigilância. Mas se Deus já nos mostrou que há alguma coisa em nós que tem apagado o nosso brilho de Jesus em nós, seja o nosso jeito de falar, seja a maneira de pensar, às vezes de olhar para o outro, às vezes nós temos pensamentos de julgamento. É tempo de se relacionar com a presença de Deus, porque só na presença de Deus, o fogo do Senhor pode nos moldar segundo a sua vontade. E o que está precisando é uma igreja moldada segundo a vontade de Deus. Não mais uma igreja mimada, uma igreja vítima, uma igreja soberba, que muitas vezes se acha melhor do que o outro, que passa por cima dos outros. Mas uma igreja humilde, um povo humilde. E olha que lindo, Isaías primeiro fala dele, né? Eu sou um homem de lábios impuros, mas que habito no meio de um povo impuro. Primeiro ele viu ele. Ele viu as fraquezas dele. E depois ele conversou com o Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso mudar, porque eu sou uma pessoa impura. Mas eu também habito. Eu me relaciono com um povo impuro. Com quem você tem se relacionado? Com quais pessoas você tem feito alianças? Quem você tem colocado dentro da sua casa? Quais são os seus relacionamentos? Sabe, querido, ao longo da minha vida eu aprendi que nós somos o sal da terra, a luz desse mundo, que nós temos que levar Jesus a toda criatura, amém? Aos 4 cantos dessa terra. Mas para se relacionar em intimidade, eu preciso vigiar com quem eu faço aliança. Eu preciso vigiar quem eu compartilho dos meus sonhos, das minhas lutas, dos meus dias de glória, dos meus dias de vitória, dos meus dias de tristeza. Eu sempre costumo dizer, né? Que nós temos que rir com quem sorri e chorar com quem chora, não é verdade? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes nós colocamos pessoas dentro da nossa casa que ri da sua derrota e que chora da sua vitória. Ah, então eu tenho que cortar relações? Não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Mas você precisa vigiar. Quais alianças você tem feito? Esses dias eu assisti, até comentei da série, né, da pastora Tânia Tereza, sobre cura e libertação. E ela disse assim, que isso me chamou muita atenção. Quando eu vou na sua casa, o Espírito Santo que está em mim vai comigo. Agora eu te pergunto, e quem não tem o Espírito Santo? O que leva junto? Nada, porque minha casa está guardada pelo sangue de Jesus, amém? Mas você precisa vigiar. Senhor, eu tenho tido amizades com pessoas que não querem o teu reino. Eu tenho colocado pessoas dentro da minha casa, que todos os domingos que eu falo que eu vou para o culto, a pessoa faz uma cara assim para mim. De religiosidade. Vai atrás do pastor, vai atrás da pastora. Nós temos que vigiar a igreja. Você tem que andar com quem te impulsiona a ir para frente. Não quem é uma pedra que te puxa para trás. Você tem que desejar estar com pessoas que amem a Deus.
e que vão te impulsionar a ler a Bíblia, a buscar a santidade. Agora, não desejar estar no meio de um povo que quando se reúne, só se reúne para falar mal do outro. Que quando se reúne, só se reúne para criticar as decisões do outro. Ao invés de se reunir com um povo que quando está junto ora, quer aprender da palavra de Deus, quer falar de Deus e não falar do irmão. Nós precisamos vigiar com quem nós temos feito as nossas alianças. E se você, que está ouvindo essa palavra, é uma pessoa que ao invés de levar o outro para frente, tem trazido o outro para trás, é o tempo de conserto. É o tempo de você ser a luz do mundo, é o tempo de você ser o sal da terra. É o tempo de você passar pelo processo de purificação e deixar que o Senhor te desfaça e te refaça novamente. Mas segundo a vontade dEle. Não tenha vergonha. Se em algum momento da nossa vida nós fomos pedra de tropeço. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. No momento que eu me achego ao Senhor, como Isaías chegou ao Senhor, com total sinceridade, uma nova história Deus pode construir em nós e através de nós. Mas eu não posso agir de maneira cínica diante de Deus. A iniquidade é o ato de ser mal, de ser injusto ou perverso. Ela está relacionada ao cinismo, à falta de caráter. E o pecado, quando ele se torna um costume, ele se torna uma iniquidade. A purificação, ela é o processo de limpeza, aonde se tira toda a sujeira ou mistura de algum objeto, deixando só a substância da sua formação. Muitas vezes, nós vamos estar sujinhos, mas que em todas as vezes que nós nos encontrarmos assim, nós possamos estar dispostos a viver a purificação do Senhor. Aonde o Espírito possa vir sobre nós e nos limpar de toda a impureza, de todo o engano da nossa alma. Nos purificar, tirar qualquer mistura que possa ter em nós. Qualquer sentimento de religiosidade, de incredulidade, de soberba, de idolatria no nosso meio. E nos deixar puros, segundo a vontade do Senhor. Amém? Você está disposto a viver isso? Você está disposto a passar por esse processo de purificação? O fogo, ele traz a purificação. Assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, o Senhor quer tocar no nosso coração. Porque a primeira coisa que o Senhor olha para nós é no nosso coração. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos guardar o quê? O nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. E nessa noite eu quero te perguntar, o que tem no seu coração? O que tem no seu coração, igreja? Desejo de mais de Deus? Desejo de aprender mais com o Senhor? Desejo de refletir a glória de Deus? Porque o nosso coração tem que arder o desejo de pertencer a Deus. De manifestar a vontade de Deus. E se nós não estamos vivendo isso, é porque nós não temos guardado o nosso coração. E o que tem reinado no nosso coração não é a pureza, mas é a iniquidade, é o pecado de estimação. E isso precisa ser arrancado pela raiz, amém? Então nós precisamos passar por esse processo. Gente, Deus é tão lindo, né? Que olha para você ver. Que forte isso, é forte, hein? Nas áreas de mais fragilidade, são as áreas em que mais o Senhor vai nos usar para manifestar a glória dEle.
Olha que lindo! Vamos lá, você fechou tua Bíblia, mas abre de novo. Nós lemos até o 7. 6, 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a purificação, e foi purificado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi o Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, olha que lindo. Primeiro, Isaías viu, né? Todo aquele mover. Mas depois que ele se achegou a Deus com o coração sincero, ele conseguiu ouvir. Olha aqui, vocês estão entendendo? Quando nós abrimos o nosso coração para Deus fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, nós conseguimos ouvir o que Deus está falando. Se o meu coração não estiver aberto, eu tenho dificuldade de ouvir o que Deus tem para mim. Por isso tem tanta gente perdida. Tanta gente perdida. Porque não tem conseguido discernir a voz de Deus, não tem conseguido ouvir a voz de Deus. E por isso está vivendo dentro da igreja, mas como se estivesse no mundo, onde tudo pode, nada é pecado, tudo é engano. Mas é um engano mesmo, da nossa alma. Por isso nosso coração tem que estar guardado no Senhor. Por isso nosso coração tem que estar no Senhor. E aí ele ouve, eu ouvi o Senhor dizendo: a quem eu enviarei? E aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, qual era a fraqueza? Qual era a iniquidade de Isaías? Os lábios impuros. Qual foi o chamado dele? Um lábio santo, uma boca santa, uma boca de revelação de Deus. Às vezes hoje o teu pecado pode ser a falta de ousadia, pode ser o medo. Mas no momento que você entrega teu coração a Deus e deixa Deus reinar, a ousadia rouba o lugar do medo. E Deus começa a te dar coragem e ousadia para avançar. Às vezes é a timidez. E o Senhor troca a timidez por ousadia. Às vezes é a fofoca. Deus tira a fofoca e traz uma boca abençoadora. Aquela que só abre a boca para falar aquilo que vem de Deus. Uma boca de profeta. Por quê? Porque Deus usa das nossas fraquezas não para nos deixar jogado no chão, mas Ele nos transforma para que nós possamos ser testemunho daquilo que Ele fez em nós e fará através de nós, para que vidas possam ser alcançadas. O que Deus fez em mim, Deus pode fazer na sua vida, porque é impossível para Deus. Mas se nós estivermos com o nosso pecado de estimação, querido, não tem como haver libertação. Não tem como haver libertação. Então não tem como viver o novo de Deus. Senhor, eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Faz todo o medo desaparecer. Traz em mim um novo amanhecer. Como é lindo esse louvor. E eu quero viver algo novo. Mas na hora de praticar algo novo, pratico o velho. Isso é engano. Achar que Deus está fazendo algo novo, quando eu não permito viver o novo. Quando eu não faço o novo. Aquilo que Deus me pede. Vou contar para vocês um testemunho meu, tá? Do que faz muito tempo, eu já contei isso várias vezes. Mas eu sempre procrastinava isso. E desses dias aí, Deus me deu um chacoalhão de novo e eu, me posicionei. Misericórdia, Senhor.
né? Depois pedi muito perdão para Deus, mas a gente é falho, queridos. Ai de mim. E aí, Deus tinha falado comigo há muito tempo mesmo, há uns 3 anos atrás, que eu tinha que levantar às 5 horas da manhã para orar. E quem disse que eu levantava às 5 horas da manhã para orar? Eu levantava às 5h10, eu levantava às 5h30, eu levantava às 6 horas. Falava, nossa, deixei Jesus esperando hoje, porque eu não levantei. E aí eu ia lá, Senhor, perdão, mas amanhã eu vou. E eu ia nessa vida aí. E aí, todas as vezes eu buscava a Deus, à noite, de madrugada, mas nunca às 5 horas da manhã. E aí um dia, Deus começou a colocar, lembra que eu trouxe uma ministração desde Naamã, quando Deus começou a me chacoalhar, e Deus começou a pôr em ordens algumas coisas que estavam em desordem na minha vida. E uma delas, o Senhor começou a falar comigo sobre isso, o tempo de Deus, a primícia do Senhor. E aí, eu falei assim, tá bom, agora meu despertador vai colocar às 5 horas. Coloquei e eu levantei. E o primeiro dia foi só pela graça. Por quê? Estava frio, muito frio, né? E aí, eu fui para a sala. Por quê? Deus disse assim, que era para eu orar às 5 da manhã e na sala. Não era para orar na cama. Então, eu não tinha só que acordar às 5 horas. Eu tinha que andar até na sala, dobrar meu joelho e ficar lá, para orar. Você está entendendo? Então, foi uma luta, mas eu venci. E eu fiz. O primeiro dia foi uma benção. Tá? Aí, amém, voltei para a cama depois das 6 horas. E foi benção. No segundo dia, fui de novo. Mas estava muito cansada, mas eu fui. E chegou lá, Deus começou a falar tanto comigo, que foi onde Deus foi me entregando algumas pregações. Aí eu cheguei no Samuel, né, que ele é uma benção, e eu disse assim para ele, nossa, por quê? O pastor César, ele faz uma escalinha de quem vai pregar, né? E a gente tem que passar o louvor antes para o ministério de louvor. Só que, vocês sabem que o meu dom não é o louvor, né? Então, eu sou difícil para achar a música do final. E sempre eu acho música nova, entendeu? E aí, eu levo uns puxãozinhos de orelha. Por quê? Tem que ser tudo com ordem e decência, amém? Para a glória do Senhor. E aí, eu cheguei no meu marido, que é o melhor espelho, porque é as pessoas que estão dentro da tua casa, que vão revelar mesmo, né? Quem nós somos. Falei para ele, querido, Deus já me deu todas as pregações do mês, me deu o louvor. Nossa, acordei 5 horas da manhã. Aí ele falou assim, Deus te deu porque você foi buscar ou Deus não te dava porque você não buscava? Queridos, ele acabou comigo. Eu falei, como assim? Você tem coragem de falar isso para mim? Não, porque você só não buscava, porque lógico que eu buscava. Eu falava, Deus, eu ia lá para o meu momento com Deus. Mas o que eu quero falar com isso? O que eu aprendi com isso? Deus sempre entregou para mim, mesmo eu não buscando 5 horas da manhã. Mas quando Deus pede para a gente fazer algo, é porque Deus tem algo em específico para fazer, diante daquela vontade dEle. Então, não é porque eu não busquei às 5 horas da manhã que Deus não se revelou para mim, que Deus não entregou o que precisava. Mas quando eu me posicionei exatamente na hora que Ele falou, Deus fez além. E eu fiquei tão chocada que eu me senti assim, ó, uma mulamba na presença de Deus, sabe? Falei, nossa. E foi mesmo, foi um chacoalhão mesmo. Eu falei, ai, glória a Deus pela vida dele, né? Dele ter falado. Então, nós temos que se posicionar. Se Deus tem falado para você, não procrastine aquilo que Deus tem te dito. Faça. Para viver a purificação, primeiro, é necessário reconhecer a minha fraqueza, os meus pecados e iniquidades, e se arrepender de todo o coração. Então, eu permito passar por esse processo de purificação, aonde o Senhor nos quebra, nos refaz de acordo com a sua vontade. E outra coisa, a iniquidade, queridos, ela precisa ser arrancada do meio de nós. Sabe por quê? Porque quando não há confissão, não há arrependimento, isso passa de geração em geração. Nós precisamos desejar passar pelo processo da purificação, para que a nossa geração seja uma geração bendita.
para que eles não precisem passar pelas mesmas coisas que nós passamos. Então se arrependa hoje. Escolha ser bênção hoje, para que a sua geração seja bendita, em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a passar por isso? Então eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria chamar o louvor. Não importa quem somos, qual é o tamanho da sua iniquidade, porque em Salmo 103 diz que o Senhor, Ele perdoa a iniquidade. Que haja no nosso coração humildade de reconhecer as nossas falhas e arrependimento de viver as coisas novas que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor é aquele que perdoa as nossas iniquidades. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, não como ato religioso, não, mas como se você estivesse entregando mesmo o seu coração para Deus nessa noite. E pedindo, eu não sei qual é a sua iniquidade, eu não sei qual é o seu pecado de estimação, se você tem algum pecado de estimação, se você carrega alguma iniquidade, mas o Senhor te conhece desde o ventre. O Senhor sabe quem é você. Então que você possa abrir o seu coração nessa noite para Deus e pedir: Senhor, ai de mim. Ai de mim que eu sempre fui a vítima. Ai de mim, Senhor, que eu sempre fui aquele que carregava pecados de estimação. Ai de mim, porque eu sempre andei com pessoas que não me impulsionavam a viver os teus sonhos, mas eu sempre fiz alianças com pessoas que me prendiam para viver para trás, para andar para trás. Mas nessa noite eu abro o meu coração para que o teu fogo venha e me molde segundo a tua vontade. Que o teu fogo aqueça o meu coração e arranque toda a impureza que possa existir no meu coração, na minha mente. Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. E assim, Senhor, como Isaías contemplou a tua glória, como Isaías viu o teu mover sobre aquele trono, naquele lugar. Senhor, eu quero me relacionar com a tua glória, eu quero manifestar a tua glória, eu quero ser uma pessoa que ouve a tua voz, eu quero cumprir o eis-me aqui, o envia-me a mim. Mas primeiro, Senhor, eu quero me arrepender de todo o meu coração, de tudo que eu faço oculto. Eu quero me arrepender de quem eu sou no oculto. Eu quero me arrepender se quando o Senhor olha para o meu coração, o Senhor vê um coração duro, um coração rebelde. Mas eu quero que o Senhor, ao olhar para mim, o Senhor encontre um coração humilde. Porque ai de mim, ai de quem eu sou. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então vem, Senhor, vem sobre mim nesta noite. Vem sobre mim, Espírito Santo, e arranque de mim tudo que não vem de ti. Tudo que não vem de ti seja arrancado do nosso meio, em nome de Jesus. Que o Senhor ache em nós um povo humilde, um povo verdadeiro, um povo adorador, em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita cada coração aqui nesta noite, cada coração que está em casa nos assistindo. Senhor, que todas as máscaras possam ser arrancadas nessa noite. Que nós possamos nos achegar ao Senhor, como Isaías se relacionou diante da tua glória, diante da manifestação do Senhor, com humildade, em reconhecer as suas falhas, as suas fraquezas, e reconhecer o quão ele era dependente do Senhor. E por isso o Senhor pegou
e permitiu que um anjo tocasse na boca dele e todo o seu pecado, toda a sua iniquidade fosse arrancada. E não só isso, além de ter o purificado, o Senhor ainda o levou a viver uma nova fase da vida dele. Um novo ministério nasceu dali. Um novo chamado, uma nova história, que assim o Senhor faça em nós hoje, Pai. Nos purifica de todo o nosso pecado, aonde, Senhor, aonde abundou o pecado, possa superabundar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a ousadia, a presença do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, arranque do meio da tua noiva todo o pecado de estimação, manda fogo do céu, Senhor, para purificar o nosso coração e a nossa mente, que haja em nós uma santidade genuína, uma santidade verdadeira, Senhor, um desejo de te querer mais e mais. Vem, Senhor, vem sobre nós como um vento impetuoso. Venha sobre nós, fogo do Espírito, e nos purifica de nós mesmos. Nos purifica, nos quebra e nos molda segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que seja arrancado do meio de nós toda soberba, toda mentira, Senhor, seja arrancado, toda fofoca, toda iniquidade, todo pecado oculto seja arrancado do meio de nós, toda religiosidade, Senhor, toda idolatria seja arrancada do meio do teu povo, mas que nós possamos ser um povo que vive verdadeiramente a tua palavra, verdadeiramente a tua palavra, em nome de Jesus, que toda a honra, toda a glória seja somente tua, em nome de Jesus.